Boa noite, meus irmãos. Mais uma quarta-feira. Estamos aqui para continuarmos o estudo sobre as obras de André Luiz. Começa de novo. Não dá. Boa noite, meus irmãos. Mais uma quarta-feira. Estamos aqui reunidos para continuarmos os estudos da obra do nosso grande André Luiz. Nós estamos estudando o livro Libertação, capítulo 2. Então vamos fazer a leitura do Evangelho para iniciarmos a nossa reunião. Capítulo 26, vendilhões expulsos do templo. O item mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos Espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhe palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos, não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu tenho fé porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daquele que chora, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, o que se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Fica esse texto do Evangelho para a gente refletir e vamos fazer a nossa oração. Então, mais uma vez, elevando o nosso pensamento até o nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, e em nome dele, através desses benfeitores que possam nos auxiliar à nossa reunião de estudos mais esta noite, que nos fortaleça, nos dando entendimento e compreensão, que possa amparar-nos e auxiliar a todos nós que nos encontramos nesses momentos de grande dificuldade em nosso planeta e que somos incessantemente assistidos e amparados por essas equipes sob a direção do nosso Mestre Jesus, a nos auxiliar nesse momento de grande dificuldade e de transformação do nosso planeta. Que estes benfeitores possam ser iluminados, fortalecidos nestas suas tarefas, bem como a todos os benfeitores que no plano espiritual incessantemente estão acolhendo, amparando e assistindo a todos os irmãos que foram reunidos para esse desencarne coletivo. Que esses benfeitores possam amparar e assistir a todos os nossos familiares, a todos os habitantes do nosso planeta, a todos os dirigentes, que possam todos receber a tua luz, para que se fortaleçam nos seus ensinamentos sobre a fraternidade, a caridade, a tolerância, a união e, sobretudo, Pai, a confiança de que todos somos iguais diante da lei do nosso Pai. Que todos esses benfeitores possam nos amparar e nos auxiliar, bem como
nos fortaleça a cada dia junto aos nossos ideais cristãos. Em seu nome nós vamos te agradecendo por mais essa oportunidade, Senhor, e rogando a tua assistência hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, continuando, nós vamos terminar o capítulo 2 hoje, né? Então, nós vimos na última quarta-feira que os irmãos, insistentemente recalcitrante no erro e no uso dessas energias pesadas, influenciando os demais irmãos, eles acabam sendo, por suas próprias condições de energias que vai se perpetuando, sendo transferido até de civilização, como insistência nessas condições dentro da nossa escolha, né, e preferências em agir diante dessas energias pesadas, do ódio, do orgulho, do rancor, do domínio, da prepotência. Eles acabam sendo transferidos, né, de civilizações, e que no decorrer das eras, eles acabam retornando ao planeta e se conservando, né, já um pouco melhor nessas determinações divinas, em atendimento, né, eles começam a servir de auxílios aos próprios irmãos, formando, né, o que o André Luiz aqui nos informa, formam as vanguardas do Cristo nos mais diversos pontos do globo. E aos milhões, sob o patrocínio dele, operam no amor e na renúncia, avançando dificilmente, embora a humanidade adentro, né, na ofensiva incendiária e exterminadora com as bênçãos da luz celeste. Então, todos esses irmãos passam por essas transformações, por essas situações, e nós vamos continuar aqui hoje. Nós veremos que se milhões de raios luminosos que formam um astro brilhante, é natural que milhões de pequeninos desesperos integrem um inferno perfeito. Então, o que ele quis afirmar nesse sentido é que esses irmãos, permanecendo por longos períodos, séculos e até mesmo milênios sobre essa condição, de alguma forma eles vão aos pouquinhos emitindo essas centelhas brilhantes que num todo formarão uma condição um pouco melhor das suas situações. Herdeiros do poder criador, geraremos forças afins conosco onde estivermos, independente das suas ações, das suas atuações nestes orbes, nessas civilizações, aonde mesmo assim imperando a luz do nosso Pai Criador, eles vão aos poucos percebendo, acumulando, formando e se integrando esses pequenos pontos luminosos que vão integrar como um todo as suas novas condições. Não será tudo isso perfeitamente inteligível? Sim, de certa forma, né, como a própria doutrina nos esclarece, no decorrer desses tempos, das eras,
incansáveis, né, de tanta dor e sofrimento, uma hora essas energias, né, são canalizadas para situações que, cumulando, se fortalecerá e dará uma nova condição de retorno para esses irmãos. E isso é inteligível, fazendo parte, né, da grande justiça do nosso Pai Criador. E por essa razão que o Senhor mandou constar no livro divino o seu aviso celestial: eis que estou à porta e bato. Se alguém abre a porta viva da alma, haverá realmente o colóquio do Redentor entre o mestre e o discípulo. O coração é tabernáculo e a sublimação das potências que integram é uma única via de acesso às esferas superiores. Então, dentro destas suas leis naturais que imperam e às quais nós todos estamos submetidos, aos poucos e sendo até de forma imperceptível, essa acumulação desses pequenos luz que vai nos atingindo e aos poucos nos desperta para uma condição de entendimento e de busca melhor. E culminando, né, que o coração é este tabernáculo e que a sublimação dessas potências, as quais vão se acumulando nesse tabernáculo, integra a via, né, aos planos superiores. Então, de pequenos pontos, de pequenas luzes que vão sendo atingidos, que vão sendo lançados por inúmeros espíritos em trabalhos durante, né, essas eras no espaço, no universo, nos vários glóbulos e nos vários níveis espirituais, essas potências, essas inúmeras e minúsculas partículas de energias do bem, voltada para o bem, irão se somando, tocando aqueles irmãos que, como todos nós temos a mesma constituição, a mesma formação e a mesma finalidade de aspirar energias que possam nos capacitar o fortalecimento de nossas futuras ações dentro do corpo somático como do plano espiritual, elas tendem a se acumularem e de alguma forma atinge, dando aquela start para que o irmão perceba, né, seja tocado com essa somatória junto ao tabernáculo desta sublimação que é o coração, onde se irradiará pela estrutura somática do seu corpo, causando ligeiras modificações e percepções acerca do mundo que o cerca. O devotado orientador fixou o gesto de quem dava término oportuno às explicações, sorriu benévolo e interrogou: qual de nós cometeria o absurdo de exigir voo ao balão cativo? A mente humana enraizada nos interesses mais fortes da Terra não detém outro símbolo? Quando a gente percebe que nós não temos condições de alçar voos em determinadas situações, porque não temos a capacidade nem o preparo para aquilo, nós nos contemos. Mas esses irmãos, dificilmente, eles percebem essa condição. E para eles, a situação em que a energia sempre pesada que lhes se manifesta
e a eles atraem também de outra forma, reforça sempre essa estrutura voltada para a constante aproximação dessa carga energética que sempre vai conduzir as esferas, as situações cada vez mais desequilibrantes. Se não se posicionar desta mesma forma, como um instituto de que todos nós temos e somos portadores, que é a inteligência, a própria conformação para que nós possamos perceber, captar e nos redirecionar sobre esses influxos, mesmo que no nosso profundo inconsciente isso ainda não seja base sólida, mas é o que a gente chamaria de aquela fagulha que vai promover o start, a partida, para que o irmão se perceba e volte para essa nova realidade em que ele passa a sentir e a perceber. Mesmo que toda a situação em que ele ainda lhe conduz não esteja totalmente apta a essas respostas, mas são forças de amor, de carinho, de caridade, de luz que projeta sobre cada estrutura a qual nós temos na conformação do corpo somático e psíquico, e no conjunto dos dois, em vários sistemas espirituais, em outros orbes, em planos menos evoluídos, nós temos essa fonte, né? Essa forma de perceber, basta a intenção e a energia a que vai nos recondicionar ou nos restabelecer para uma nova visão. Muitos irmãos ainda vão continuar insistentes e ainda prevalecendo no erro, não sendo ainda a oportunidade deles. Talvez mais algum tempo essas energias os tocarão de outra forma, sobre outras situações, já que sempre foram instrumentos para o progresso geral do universo, em que cada um de nós somos protagonistas, e cada um, mesmo diante dessas situações de erros, protagonizamos o auxílio, o benefício e a ajuda, quer seja por um meio, por uma forma ou por uma situação. Nós vemos que a explicação e os ensinamentos do Buda acerca dessas situações é bastante percebida após, né, a gente concluir esse estudo, de que inúmeros irmãos são dirigidos para a crosta terrestre e vão nos influenciar por muito tempo, talvez séculos, né, sobre essa influência negativa, e de que ainda, mesmo no nosso orbe, essas energias, essas fagulhas de luz que possa servir de start para esses irmãos despertarem e perceberem situações diante deles antes, sobre o influxo pesado dessas energias, eles ainda não viam, né? Não se encontrava diante dessa realidade. Calamos-nos atendidos em nossa fome de elucidações, colheremos ali, na conversação de alguns minutos, precioso material de observação para longo tempo. Prosseguimos agora em silêncio, estáticos, ante a beleza impotente da noite maravilhosamente constelada. Vento brando sussurrava cânticos,
sem palavras, nas folhagens leves e grupos de amigos que nos defrontavam de instante a instante, mostravam no olhar a mesma doce felicidade que transbordava do arvoredo florido. E assim, bondosos em comoções inesquecíveis, buscamos o santuário em que receberíamos instruções para o serviço próximo, enumerados de confiança e alegria, na posição de trabalhadores jubilosos que caminhassem contentes para a luta, como se avançassem felizes para uma festa de luz. Então, com este estudo de hoje, nós encerramos o capítulo 2 e na próxima quarta-feira iniciaremos o capítulo 3, cujo título é Entendimento. Então, meus irmãos, espero que nós possamos refletir bastante acerca desses ensinamentos, que não são fáceis de compreensão, né? Merecem de nós uma reflexão bastante delicada, reflexiva mesmo, né, do ponto de vista de que as nossas capacidades, as nossas tendências, as nossas potencialidades são inúmeras. Basta que, diante da nossa fé, da nossa compreensão, da nossa vontade, nós direcionamos ela para os caminhos do bem ou do mal. Seguindo sobre esse influxo, nos seremos fortalecidos para as duas situações. Ou desceremos e nos seremos mais fortemente drenados por essas energias em que nos manterão por um espaço de tempo em que dependerá das nossas ações, das nossas respostas e das nossas assimilações acerca deste novo processo, aonde nós poderemos ser utilizados por essas mesmas forças pesadas de energias inteligentes a um propósito deles e retornaremos ao nosso planeta para influenciarmos, obsedarmos grande número de companheiros que durante a trajetória dessa longa jornada nós tivemos dificuldade. Então, destas informações, nós vamos estar atrelados às novas condições para um desencarne mais consciente, mais junto e diante da nossa base evolutiva, real, né? E não aquela que nós achamos, e que possamos ter esse entendimento, essa consciência e esse discernimento nesse novo despertar. Então vamos finalizando a nossa reunião e até a próxima. Mais uma vez, Senhor, queremos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e rogar que em Teu nome e através da Tua infinita hierarquia, a Tua luz possa prevalecer sobre o nosso planeta, sobre todos os nossos familiares, sobre a nossa casa, e que todos nós possamos nos fortalecer junto aos nossos ideais cristãos, e cada dia despertar mais para os ensinamentos do nosso Mestre, cujo modelo é aquele que buscamos. E assim, Senhor, mais uma vez, queremos pedir que possa derramar a sua luz, a sua proteção sobre todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Até a próxima.